Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o 7º vídeo da nossa aula de função do primeiro grau. Nesse vídeo você vai aprender a fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau. Por exemplo, dizer quando a função é positiva e quando a função é negativa. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. A gente viu que para toda função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Então, por exemplo, se a gente tiver o nosso plano cartesiano, essa reta poderia ser o gráfico de uma função do primeiro grau. Perceba que aqui em cima, acima do eixo x, os valores de y, 1, 2 e 3, são valores positivos. E aqui embaixo do eixo x, os valores de y, menos 1, menos 2, menos 3, são valores negativos. Quase Nerd, é muito comum, quando a gente está fazendo o estudo do sinal, a gente desenhar o eixo x separadamente, sem o eixo y. E a gente desenha também essa reta, que cruza o eixo x em 3. Vamos colocar ela aqui do lado. Perceba que aqui na nossa reta, nessa parte dela, que está acima do eixo x, os valores de y que a gente obtém são os valores de y positivos. Ou seja, quando o x está depois do 3, nessa parte daqui, a nossa reta tem valores de y positivos. A nossa reta está acima do eixo x. E os valores de x correspondentes são esses que estão à direita do 3. Por exemplo, 4, 5 e por aí vai. Vamos fazer um resuminho aqui embaixo. Quando x é maior do que 3, quando a gente está à direita do 3, a nossa função, a nossa reta está acima do eixo x, ou seja, ela é positiva. Vamos escrever aqui embaixo também. Voltando aqui para o nosso gráfico, essa parte da reta que está abaixo do eixo x, ela bate em valores negativos do y. Ou seja, quando o x está à esquerda do 3, a nossa função, o nosso y, vai ser negativo. Olhando aqui para o nosso eixo x, essa parte da reta abaixo do eixo x vai ter valores de y negativos. E isso corresponde aos valores de x que estão antes do 3, esses daí. Anotando aqui embaixo, quando o x é menor do que 3, então o y ele é negativo. Então a gente viu que quando o x é maior do que 3, o y é positivo. Quando o x é menor do que 3, o y é negativo. E quando o x é igual a 3, não é nem maior nem menor, é igual. Aqui no nosso eixo x seria esse ponto daqui. E aqui no nosso gráfico seria esse ponto daqui. Lembra que esse ponto, onde a reta cruza o eixo x, ele tem um nome especial. Ele se chama raiz da função. E lembra que sempre que a gente está na raiz de uma função, o valor de y correspondente bate aqui no meio, exatamente no zero. Ou seja, quando x vale 3, quando a gente está na raiz da função, o y vale 0. É isso que a gente escreveu aqui. Bacana! Vamos dar uma olhada nesse resuminho daqui agora. A gente viu que quando o x é maior do que 3, o y é positivo. Quando o x é menor do que 3, o y é negativo. E quando x é igual a 3, o y vale 0, não é nem positivo nem negativo. O que a gente está fazendo é analisar o sinal do y. O y é positivo, o y é negativo ou o y é nulo? Lembra que a gente viu que o x a gente costuma chamar de variável livre e o y a gente costuma chamar de função. Então, estudar o sinal do y é a mesma coisa que estudar o sinal da função. Foi isso que a gente fez aqui. A gente viu quais são os valores de x que fazem a função ser positiva, quais são os valores de x que fazem a função ser negativa e quais são os valores de x, 3, que faz a função ser nula, 0. Estudar o sinal de uma função é exatamente isso. Estudar o sinal de uma função significa dizer quais são os valores de x que fazem a função y ser positiva, negativa e nula. Nesse nosso caso, os valores de x que fazem a função ser positiva, que fazem o y ser maior do que 0, são os valores de x maiores do que 3, que estão à direita do 3. Por exemplo, 4, 5, 6 e por aí vai. Os valores de x que fazem a função ser negativa, que fazem o y ser menor do que 0, são os valores de x que estão à esquerda do 3. Por exemplo, 2, 1, 0, menos 1 e por aí vai.
E o valor de x que faz a função ser nula, ou seja, nem positiva nem negativa, igual a zero, é o valor de x, 3. Então, esse nosso resuminho é exatamente o que está escrito aqui. Quais são os valores de x que fazem a função y ser positiva, negativa e nula. Beleza, Quase Nerd? Vamos fazer um exercício para treinar isso daí. Dá uma olhada. Estude o sinal da função y é igual a 2 vezes x menos 4. Vamos desenhar o nosso gráfico aqui, e o que a gente quer fazer é descobrir qual é a reta que representa essa função do primeiro grau. Para isso, a gente precisa de 2 pontos. Primeiro ponto, quando o x vale 0, o y vale quanto? É só colocar 0 no lugar do x aqui na lei da função. 2 vezes 0 dá 0, menos 4 dá menos 4. Então, quando o x vale 0, o y vale menos 4. Esse é o nosso primeiro ponto, vamos desenhar ele aqui no gráfico. Aqui no eixo x, a gente tem 4, 3, 2, 1 e 0. Então, o x vale 0 aqui, e aí a gente desce até onde o y vale menos 4. A gente precisa de mais um ponto para traçar a nossa reta. Segundo ponto. Agora, ao invés de chutar um valor para x e calcular o y, eu vou chutar um valor para y, por exemplo, 0. Quando o y vale 0, é porque o x tem que valer quanto? Basta que a gente coloque 0 no lugar do y aqui na lei da função. Então, o lado esquerdo da equação, ao invés de y, vai ser 0, e o lado direito continua sendo 2x menos 4. Para descobrir o x, basta isolar o x aqui nessa equação. O 4 está subtraindo, passa somando. Então, de um lado fica 4 e do outro continua 2x. Agora, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o x vai ficar sozinho de um lado da equação e do outro lado já tinha o 4 e passou o 2 dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente conclui que quando o y vale 0, o x tem que valer 2. Vamos colocar aqui na tabela. Beleza, o primeiro ponto a gente já tinha marcado, o ponto 0 menos 4. Agora vamos marcar o ponto 2, 0 aqui no nosso gráfico. O x vale 2 e o y vale 0. Se o y vale 0, eu não posso nem subir para onde o y é positivo, nem descer para onde o y é negativo. Eu tenho que ficar aqui em cima do eixo x. Então, esse ponto daqui é o ponto em que a coordenada x vale 2 e a coordenada y vale 0. Agora sim, a gente consegue traçar a nossa reta, a reta que representa a função y é igual a 2x menos 4. Bacana, lembra que o que a gente quer é estudar o sinal dessa função. A gente quer saber quando a função y é positiva, negativa e nula. Para isso, vamos traçar o nosso eixo x aqui do lado e vamos desenhar essa retinha aqui também. Perceba que essa nossa reta cruza o eixo x aqui no 2, onde o x vale 2. Então, vamos marcar esse ponto aqui também. Se a gente não tivesse feito esse gráfico, como é que a gente poderia saber se essa reta é crescente, se ela sobe, ou se essa reta é decrescente, se ela desce? Quase Nerd, lembra que para saber se uma reta é crescente ou decrescente, basta que a gente veja o sinal do A, o sinal do número que está multiplicando o x. Quando A é positivo, é maior do que zero, isso significa que a reta é crescente. E quando A é negativo, menor do que zero, isso significa que a reta é decrescente. Aqui nesse exemplo, o A, o número que está multiplicando o x, é o 2, é um número positivo, maior do que zero. Então, nossa reta é crescente. Ou seja, ela tem que subir, e a gente já viu que ela cruzava o eixo x aqui em 2, então está desenhada. Lembra que a função é positiva quando a gente está acima do eixo x, e isso acontece nessa parte daqui, quando o x está à direita do 2. Está à direita da nossa raiz. Vamos anotar isso aqui embaixo. Quando o x é maior do que 2, quando o x está à direita do 2, a função y ela é positiva. Beleza. Nota também como essa parte da reta está abaixo do eixo x, ou seja, essa parte da reta representa onde o y é negativo. E isso acontece quando o x está à esquerda do 2, está à esquerda da nossa raiz. Anotando aqui embaixo, quando o x é menor do que 2, quando o x está à esquerda do 2, a nossa função y ela é negativa, menor do que zero. Ou seja, está abaixo do eixo x. E para fechar, quando o x vale exatamente 2? X igual a 2 é a nossa raiz, e a gente sabe que na raiz o y, por definição, vale zero. Ou seja, ele não é nem positivo nem negativo, ele está em cima do eixo x. Bacana! Então esse quadrinho aqui que a gente fez se chama estudar o sinal da função y é igual a 2x menos 4. A gente disse quais são os valores de x que fazem a função ser positiva, o y ser maior do que zero, quais são os valores de x que fazem a função ser negativa
E quais são ou qual é o valor de x que faz a função valer exatamente zero. Concluímos o exercício. Quase Nerd, se você ficou com qualquer dúvida no exercício, coloque a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta exatamente para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Repara uma coisa bastante importante aqui. Existe um passo a passo para a gente conseguir estudar o sinal de qualquer função do primeiro grau. Ou seja, um passo a passo para a gente conseguir chegar nesse resultado aqui. Perceba que para a gente escrever essa tabelinha, a gente não usou esse gráfico que a gente desenhou. A única coisa que a gente usou foi esse eixo X que a gente desenhou aqui na direita. Vamos escrever nosso passo a passo. Primeiro passo, fazer a reta do eixo X, essa que está desenhada aqui. Segundo passo, encontrar a raiz da função e marcar na reta. Seria esse 2 aqui. Terceiro passo é a gente ver se a função vai ser crescente ou decrescente para poder desenhar essa reta. Para isso, a gente sabe que basta olhar para o sinal do A, para o sinal do número que está multiplicando o x. Se esse número for um número positivo, é porque a reta é crescente. E se esse número, se o A for um número negativo, é porque a reta é decrescente. Vamos fazer esse passo a passo daqui para a gente treinar na função y igual a menos 2x menos 4. Passo 1. Fazer a reta do eixo x. Tá ela aí. Passo 2. Encontrar a raiz e marcar nessa reta. Por enquanto, não vamos encontrar o valor dessa raiz. Já já a gente faz isso. Por enquanto, vamos só marcar esse ponto aqui no eixo x. Mas é claro que eu teria que colocar o número, o valor da raiz aqui em cima. Já já a gente faz isso. O terceiro passo seria a gente desenhar a reta. Vamos ver se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, o número que está multiplicando o x, o A, é o número menos 2. E menos 2 é um número negativo. Ou seja, a nossa reta é decrescente. Ela é decrescente e ela tem que passar nesse ponto, na raiz da função. Então, a reta vai ser essa daqui. Perceba que essa parte da reta está abaixo do eixo x. Então, a função, o y, é negativo. E os valores de x que fazem a função ser negativa são os valores que estão à direita da nossa raiz. Quase Nerd, dica do Vina. Vamos ver agora um macete bem legal para a gente saber quando a função é negativa e quando a função é positiva. Dá uma olhada. A gente sempre vai olhar para a direita da raiz. Toda vez que o número que está multiplicando o x, o a, for positivo, como por exemplo aqui em cima, onde o a vale 2, positivo, toda vez que o a for positivo, à direita da raiz, a nossa função vai ser positiva também. É exatamente isso que acontece aqui. O a é positivo, então, à direita da nossa raiz, a nossa função é positiva. E quando o a é negativo? Se o a for negativo, como acontece aqui embaixo, onde o a vale menos 2, então a nossa função, à direita da raiz, também vai ser negativa. Olha só como é exatamente isso que acontece. A raiz está aqui e à direita da raiz a nossa função é negativa, ela está abaixo do eixo x. Esse é um macete bem legal para a gente usar. Se a gente olhar para o a, para o número que está multiplicando o x, a gente já sabe se a função é positiva ou negativa à direita da raiz. Perceba que esse macete só vale à direita da raiz. À esquerda da raiz vai ser sempre o contrário. Se à direita da raiz a função é negativa, então à esquerda da raiz a função vai ser positiva. Olha como é que essa parte da reta está acima do eixo x, positiva. Beleza, Quase Nerd? Então, para estudar o sinal de uma função do primeiro grau, basta a gente seguir o passo a passo. São 3 passos. No primeiro passo, a gente desenha o eixo x. No segundo passo, a gente encontra o valor da raiz e marca no eixo x. E no terceiro passo, a gente vai ver se a nossa reta é crescente ou decrescente e vai desenhar essa reta. Vamos treinar isso daí? Olha o exercício 2. Estude o sinal de y é igual a 3x mais 9. Beleza. Primeiro passo, fazer o eixo x. Tá ele aí. Segundo passo, encontrar a raiz e marcar na reta. Lembra que para encontrar a raiz, a gente bota 0 no lugar do y e calcula quanto vale o x. Então, aqui à esquerda da equação, no lugar do y, a gente vai colocar 0. À direita, continua sendo 3x mais 9. Agora, basta a gente isolar o x aqui na equação. O 9 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, de um lado fica menos 9 e do outro lado 3x.
Esse 3 está multiplicando o x, então passa para o outro lado, dividindo. O x vai ficar sozinho de um lado da equação, e do outro lado a gente já tinha o menos 9 e o 3 passou dividindo. Menos 9 sobre 3 vai dar negativo. Então a gente descobriu que quando o y vale 0, o x vale menos 3. Essa é a nossa raiz. Quase nerd. Dica do Vina. Para encontrar a raiz de uma função, basta pegar a formulinha, a lei dessa função, e colocar 0 no lugar do y. O valor de x que você encontrar é a própria raiz da função. Bacana, a gente já encontrou a raiz. Agora basta marcar a raiz aqui na nossa reta do x. A raiz menos 3 está marcada aí, então. Vamos para o passo 3 agora. Essa reta, essa função, é crescente ou decrescente? Basta a gente analisar o sinal do a, o sinal do número que está multiplicando o x. Aqui, nesse caso, o a vale 3. 3 é um número maior do que 0, positivo. Então, nossa função é crescente. Agora, basta a gente desenhar uma reta crescente que passe aqui na raiz menos 3. Tá ela aí. Bacana. Agora, vamos estudar o sinal da função. Essa parte da reta acima do eixo x é onde a função y é positiva. E isso acontece quando o x está à direita do menos 3, à direita da raiz. Quando o x é maior do que menos 3, quando o x está à direita do menos 3, a nossa função y ela é positiva. Já aqui do outro lado, onde a reta está abaixo do eixo x, a nossa função é negativa. Isso acontece quando o x está à esquerda da raiz menos 3, quando o x está aqui desse lado. Ou seja, quando x é menor do que menos 3, quando x está à esquerda do menos 3, a nossa função y ela é negativa. Bacana, a gente já viu o sinal da função quando x é maior do que menos 3 e quando x é menor do que menos 3. Qual é o sinal da função quando x vale exatamente menos 3? Quando x vale menos 3, a nossa função não é nem positiva nem negativa. A nossa função ela vale 0, porque o menos 3 é a nossa raiz. Show de bola! O que a gente fez aqui é o estudo da função y é igual a 3x mais 9. A gente disse quais são os valores de x que fazem a função ser positiva, são os valores de x maiores do que menos 3. Quais são os valores de x que fazem a função ser negativa, são os valores de x menores do que menos 3. E qual é o valor de x que faz a função ser nula, valer 0? É o valor de x menos 3. Perceba que a gente poderia ter usado o nosso macete de olhar à direita da raiz. Aqui o nosso a, o número que está multiplicando x é 3, ou seja, um número positivo. Quando o a é um número positivo, à direita da nossa raiz a função é positiva. Perceba que é isso que acontece aqui. O a é positivo, vale 3, então à direita da nossa raiz a função é positiva. Então tá tudo batendo com o que a gente esperava. Quase nerd, se você ficou com alguma dúvida, coloque ela aqui nos comentários. Se você não teve dúvida, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Como a prática leva à perfeição, vamos fazer mais um exercício para treinar esse nosso passo a passo. Estude o sinal de y é igual a menos 2x mais 8. Primeiro passo, fazer a reta do x. Tá ela aí. Segundo passo, encontrar a raiz e marcar na reta. Para encontrar a raiz, basta colocar 0 no lugar do y. Do lado direito da equação continua sendo menos 2x mais 8. Show de bola! Então entrou 0 no lugar do y e o valor que a gente encontrar para o x é a raiz da função. O 8 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então fica menos 8 de um lado e menos 2x do outro já estava. Perceba como os dois lados da equação são negativos. Quando isso acontece, é bom a gente multiplicar os dois lados da equação por menos 1, porque aí os dois lados da equação passam a ficar positivos. Perceba como o 2 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado, dividindo. O x vai ficar sozinho de um lado da equação e do outro lado já tinha o 8 e passou o 2 dividindo. 8 sobre 2 dá 4. Ou seja, quando o y vale 0, o x vale 4. Essa é a raiz da nossa função. Então vamos marcar esse 4 aqui na reta do x, para a gente concluir o passo 2. Bacana! Passo 3. A reta é crescente ou decrescente? Basta a gente ver o sinal do a. O a é o número que está multiplicando o x, que nesse caso é menos 2. Menos 2 é um número negativo, o a é um número negativo. Isso quer dizer que a nossa reta vai ser uma reta decrescente que passa pela raiz 4. Vai ser essa reta daqui. Vamos fazer agora o estudo do sinal da função.
Essa parte da reta que está abaixo do eixo x é onde a função é negativa. E isso acontece quando o x está à direita da nossa raiz, está à direita do 4. Ou seja, quando x é maior do que 4, quando o x está à direita do 4, a nossa função y ela é negativa. Já desse lado, onde a reta está acima do eixo x, a função é positiva. E isso acontece quando o x está à esquerda da nossa raiz, à esquerda do 4. Anotando aqui embaixo, quando x é menor do que 4, quando x está à esquerda do 4, a nossa função é positiva. Bacana! E quando x vale exatamente 4? Quando x vale 4, a gente tem a nossa raiz. Então, por definição, o y tem que valer 0. A função vale 0 quando x vale a raiz. E esse daqui é o estudo do sinal da função y é igual a menos 2x mais 8. Mais uma vez, a gente poderia ter usado o nosso macete de olhar para a direita da raiz. Aqui, nesse caso, o nosso a, o número que está multiplicando o x, é menos 2. Ou seja, ele é um número negativo. Quando o a é um número negativo, à direita da raiz, a função também vai ser negativa, e é exatamente isso que está acontecendo aqui à direita da raiz, à direita do 4. Então, está tudo batendo com o que a gente esperava. Qualquer dúvida, já sabe, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!